de volta pela TV Unisantos e pelo site, que eu não disse até agora, eu preciso falar em algum momento, que é o www.programaurbanidades.com.br. Também pela Rádio Boa Nova FM 96,3 Praia Grande. Eu estou aqui com a Clarissa e com o Rafael. No começo a gente apresenta o doutor, tal. Agora já é Rafael e Clarissa. No bloco anterior, eu não fiz uma grande gafe, porque eu estava nessa coisa de me colocar como leigo e falei uma grande besteira que a gente discutiu no break aqui, que é aquela história de que não tem planejamento aqui, não é isso? Acho que eu me expressei mal, eu quis colocar assim que hoje o usuário da cidade acaba sentindo meio que como se a coisa acontecesse por geração espontânea, né? E por isso que eu dei a ideia da falta de planejamento. Você pontuou claramente o plano do Saturnino de Brito lá atrás e, obviamente, eu queria que você comentasse o que você comentou no break sobre a existência de órgãos que cuidam desse tipo de situação. Na verdade, hoje, quando a gente fala assim, a cidade, ou a impressão que passa de que a cidade não é planejada, então a verticalização que está acontecendo, os bairros, o trânsito, então dá uma sensação de que a cidade não está sendo planejada. E, na verdade, ela é planejada. Uhum. Ela tem uma lei que regula o uso e a ocupação do solo na cidade, que todo mundo tem que conhecer. Quando a gente vai discutir que cidade nós queremos e que o planejamento ele tem obrigação de discutir isso com a população. Como que eu, morador daqui, fico sabendo disso? Então, aqui em Santos, isso acontece no Conselho de Desenvolvimento Urbano, essas decisões. Essas reuniões são mensais e a população pode ir participar das reuniões do Conselho. O ideal é que o Conselho tivesse uma forma de representatividade mais efetiva que ele não tem. Mas todo mundo pode assistir às reuniões do Conselho, onde são discutidas essas pautas. Tá. Inclusive, agora está sendo discutida a conferência das cidades que vai ter que acontecer. Cada município vai ter que realizar as conferências municipais. E a pauta agora que está no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano é justamente a Conferência das Cidades, onde vai ser discutido o futuro da cidade. E aí vem de uma pauta governamental já do governo federal. Esse evento, ele tem caráter regional? Ele tem um caráter municipal. Municipal. Ele é uma etapa municipal onde todos os cidadãos são convidados a participar. E dali vão sair propostas que vão ser encaminhadas para a conferência regional e da regional vai para a conferência municipal. Okay. Então, é uma forma das pessoas se expressarem e de a população até mesmo cobrar. Na última conferência das cidades, a população reivindicou, fez várias reivindicações, que algumas delas não foram acolhidas ainda. Então, é o momento da população ir de novo e a cobrar dos seus representantes que essas ações sejam tomadas. Então, você pode construir o futuro da sua cidade e o planejamento tem que ser feito assim. Vou fazer um comentário, eu vou usar essa câmera para fazer o comentário, depois eu volto para o Rafael aqui. Ó, você viu o que ela falou? Ela falou que você que está em casa, que é um cidadão, tem que começar a entender como você pode interferir nas decisões que envolvem a tua vida cotidiana, a tua ocupação desse espaço urbano, os caminhos que essa terra vai ter. Porque não adianta você ficar aí batendo panela se você não faz nada a respeito. Então, se liga nisso aí. Voltando aqui, ó, Rafael, você ia comentar alguma coisa e te interrompi. Não, na realidade, assim, além do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né, que é uma instância inclusive deliberativa, antes de encaminhar propostas para a Câmara, acho que é necessário registrar que assim, todo município, né, ele tem um plano diretor municipal, que é uma lei municipal e que rege as regras de crescimento e desenvolvimento da cidade. E o plano diretor, a partir do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que foi aprovada em 2001, ele, para ser aprovado, ele precisa passar por um processo de participação popular, culminando numa audiência pública, onde se aprovam propostas que vão ser colocadas na Câmara Municipal. Então, é um exercício que envolve um pouco de conhecimento, né, do que é a lei, mas muito mais de conhecimento da obrigação do poder público de chamar essas audiências, chamar esses encontros. E envolver a população. Envolver a população, né? E aí a população, inclusive, ela pode opinar se ela gosta ou não dessa verticalização. Claro. De que forma essa verticalização está me afetando? Eu tenho os equipamentos que eu preciso para viver? Uma nota de rodapé. Quando você fala equipamentos... Escola,
posto de saúde, atendimento ao idoso, então creche. Eu tenho isso, a cidade está me oferecendo isso próximo da minha casa, eu consigo levar meu filho à escola e voltar, eu tenho vaga numa escola próxima, Claro. eu consigo me locomover da minha casa ao trabalho de forma digna e com custo acessível. Claro. São Bom, questões diárias do nosso dia a dia. sim, a questão da mobilidade, eu quero abordar, mas eu quero fazer primeiro um comentário. O Urbanidades, como eu disse, você está já no seu 5º ano e no programa número 100. Há 5 anos, mais ou menos, um programa de número 2 tratava dessa questão. Eu acho, eu até convido você, vou falar nessa câmera, eu convido você a ir no site, no www.programaurbanidades.com.br e procurar lá o número 2 para comparar como é que há 5 anos a gente discutia esse tema, que eu acho que, afora me ver muito mais magro, você vai achar interessante e vai poder avaliar se as coisas mudaram ou não nesse período. Voltando para o Rafael, ainda nesse bloco, eu queria que você comentasse uma coisa que a gente comentou em off também, que foi essa questão da cidade Taoca. Falar aqui sobre o adensamento. Como a cidade Taoca? Às vezes a gente confunde, né, adensamento construtivo com adensamento populacional. Uhum. Não é porque a cidade está se verticalizando que ela necessariamente está recebendo um contingente maior de pessoas. Isso acontece, por exemplo, pegar o centro de Londres, o centro de Barcelona, o centro de Paris, são espaços que oferecem toda a infraestrutura, todos os equipamentos próximos e eles concentram muita gente. Uhum. Né? Então, isso envolve, por exemplo, o modelo de edificação que você coloca numa área que oferece toda essa infraestrutura e essas facilidades. Então, a hora que você pega numa quadra, coloca 2 torres grandes, mas uma tem um apartamento por andar, a outra tem 2, e é uma família que tem um filho, uma pessoa sozinha, né? O prédio ocupa um grande espaço, mas ele não é necessariamente uma quadra adensada. A priori, se você pegar em termos de população residente ali, ela pode ter, sei lá, tanto quanto um prédio de 3 andares tinha que foi demolido para construir essa torre. Com certeza. E aí eu acho que a grande discussão de desenvolvimento urbano, né, de planejamento urbano em Santos, é que hoje as áreas mais adensadas são justamente as áreas que apresentam o menor grau de verticalização. Né? São as ocupações nos morros, os cortiços do centro, as palafitas. Esses locais que não são verticalizados, eles concentram muita gente morando em espaços pequenos. São famílias de uma condição de renda menor que tendem a ser maiores, né? Por dados oficiais que a gente tem. Então, a discussão tem que ser essa de que verticalizar não quer dizer aproveitar a infraestrutura e equipamentos públicos. Posso pensar que um caminho possível seria pensar essas áreas menos adensadas como solução para uma redistribuição de áreas, ou uma transferência dessa população que está em áreas mais adensadas para lá, é isso? Com certeza, isso. E há caminhos para pensar isso? Eu acho que sim. Mas você não vai falar agora, você vai falar sobre essa solução, porque a gente falou um monte de coisa aqui, mas não deu uma solução possível ainda. Nós vamos falar daqui a pouco. A gente já volta, tá? 1 minuto, não sai daí.